A filha do apresentador Silvio Santos e também proprietária do SBT, Patrícia Abravanel, contou um testemunho impactante que deixou os cristãos de boca aberta. Logo após a vinheta. Olá, meus irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Meu nome é Felipe Câncer e esse é o canal Casal 7. Se você estiver chegando agora nesse canal, já se inscreva nele ativando o sininho. É de graça, não vai te custar nada. E todas as vezes que nós postar vídeos novos, já vai chegar direto para você. Também siga nós nas nossas redes sociais, @FelipeAvila, Instagram. No vídeo de hoje, gente, eu fiquei maravilhado ao ver o testemunho da Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos. Então eu vou compartilhar com todos vocês. Muita gente ainda não viu, mas eu vou postar aqui, certo? Esse vídeo maravilhoso para vocês assistirem junto comigo. Ela conta algumas coisas que aconteceu em sua vida e também a sua relação com Deus, sua relação de fé com Deus. Vamos lá, vamos assistir junto comigo esse vídeo. Que filha do Silvio Santos, glória a Deus eu sou, né? Glória a Deus eu sou. Mas eu quero falar que eu sou filha, em primeiro lugar, do mesmo pai que vocês. E se o meu pai da terra me deu essas oportunidades, imagina nosso pai do céu. A maior transformação da minha vida, quando eu entendi Deus como pai, foi através da Ana, nos braços do pai, do André também, da família toda. E aquilo entrou no meu coração. Eu estava na sala de casa na época assistindo o DVD. Aquilo entrou no meu coração e eu entendi que eu era uma filha muito amada. Quem aqui é filho amado de Deus? Deus, Ele veio para todos, tá? E Rebeca, não estou conseguindo botar a senha aqui. Farei isso com muito amor para a igreja. Mas eu quero começar aqui a falar um pouquinho da minha história, da minha riqueza, né? Daquilo que Deus faz com a gente, que realmente é a nossa riqueza. Eu estou aqui expondo a minha maior e verdadeira riqueza, que é o meu relacionamento com Deus, que vocês vão ver que não é tão ortodoxo, mas é o meu relacionamento com o meu pai, com o nosso pai, mas que eu decidi entender e me apropriei que eu sou muito amada por ele, tá? E só uma observação, eu falo que eu sou a mais amada, tá? Não fiquem com ciúmes. Mas João, no livro dele, ele fala que ele é o discípulo mais amado, tá? Então ele me deu assim, só tem no livro de João. Então eu posso falar que eu sou a filha mais amada do Senhor. Fiquem com ciúmes ou se apropriem disso também, problema de vocês. Então eu quero começar aqui com aquele versículo que eu coloquei agora, o último, João 1:11. Ele veio para o que era seu. Quem eram os dele? Os judeus. Quem é judeu aqui? Tem alguns, tá? Ele veio para o que era seu. E os seus o quê? Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Ele deu o poder para a gente ser o quê? Filhos de Deus. Quem não quer, tá perdendo, tá? Ele veio para vocês, judeus, mas eles não quiseram, então a gente se apropriou. E eu fico imaginando que as pessoas olham para mim e falam, nossa, que demais. Ela é filha do Silvio Santos. Tem as costas largas, né? Né? Tem as costas largas, gente. Pode errar, porque aí a conta do pai vai pagando, pode ser o quê, fazer, não é? Imagina Deus, gente. É sério. Se eu como herdeira do senhor Abravanel, né, tenho uma herança de um pai da terra, imagina nós aqui na igreja com a herança com o pai do céu. Você vê que a igreja aqui, em um mês, vocês conseguiram todos os recursos para comprar um novo prédio. Então a gente consegue entender que ser filho do Senhor, ser filho de Deus, é muito mais do que qualquer coisa, do que ser filha do Silvio Santos. E foi aí que eu encontrei nessa riqueza, em saber que eu sou filha de Deus. Eu já conhecia o Senhor.
E aí veio através dessa pregação a questão do ser filha. Eu quero contar um pouquinho da minha caminhada com Deus, porque toda vez eu vou ter que pôr a senha, Rê? Sério? Não acredito. Espera aí. Eu quero falar um pouquinho da minha caminhada com Deus, porque eu já conhecia o Senhor. E eu não sei vocês, mas teve uma época que a igreja no Brasil, ela era uma igreja, pelo menos a que eu frequentava, acho que pela própria imaturidade, era muito religiosa, né? Era muito, muito controladora, pelo menos a que eu convivi, e foi uma bênção, tá, gente? Porque nesse tempo, debaixo desse... eu fiquei protegida. Foi uma imersão de 7 anos, onde eu vivi numa igreja muito querida, mas eu acredito que a igreja no Brasil, como um todo, passou por isso, né? Muito controle, um domínio, aquela coisa de um pouco de medo, eu não sei explicar, mas era um pouco de medo de Deus, e não era o amor de Deus, né? Então, eu Então, eu vivia um pouco debaixo dessas cadeias da religiosidade. Isso já faz tempo, tá, gente? E eu cheguei na igreja, eu me entreguei de coração, né? Mas eu rasguei meu coração para Jesus. Eu servi na igreja, eu dava célula, mas assim, eu entrei de cabeça, mas era aquela coisa de medo. O meu relacionamento com Deus era de medo, não era de intimidade, não era de conhecer Ele na minha intimidade. Era mais um relacionamento. Quando Deus vem no nosso coração, já vem aquela coisa boa. Mas tem um processo que a gente tem que passar. E o meu primeiro processo foi que eu fui educada numa família muito amada, com pais relativamente normais, vai. Porque sem sabedoria de Deus, não tem essa coisa que a gente tem quando minha mãe, depois que ela conheceu a Jesus, ela se tornou a mulher mais sábia, mais incrível do mundo. Mas quando a gente cresce, e sem Jesus, gente, não tem essa sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e é mesmo. Então eu cresci nessa família que tinha hábitos, tinha uma cultura, a gente jantava todos os dias à noite, às 7h30 a gente jantava junto, né? Então todos os dias à noite a gente tinha que estar em casa como família, 7h30. Depois eu vim ver aquela pregação da Joyce Meyer, da Devi Titus, e aquele livro, A Mesa. Falei, gente, foi isso que manteve a minha família unida. Foi isso. Chegar em casa à noite, 7h30, a gente tinha que se conversar, se olhar no olho, saber o que estava passando. A gente sabia quem estava bem, quem estava mal, se meu pai chegou num dia bom, num dia ruim, se minha mãe estava... Era o nosso momento em família. Então isso era o mais precioso. Era de segunda a sexta, a gente tinha que estar em casa às 7h30 da noite. E mesmo a gente não tinha Jesus, tá? Eu fui conhecer Jesus, eu estava com 20 anos. E eu creio muito que isso foi algo precioso para a nossa família. Porém, com tudo que eu acho que a gente vê, né, pai, mãe, filhos, a gente acha que isso vai acontecer, que é o curso natural da vida, né? Falei, um dia eu vou me casar, eu vou ter os meus filhos, eu não precisava nem pensar nisso. Por quê? Porque eu não fui ensinada, e é uma coisa que hoje eu quero ensinar aos meus filhos. Eu não fui ensinada, minha mãe não falava assim, filha, um dia você vai ter o seu marido. Eu acho que não era uma coisa ensinada, é a falta da sabedoria do Senhor. E de repente eu chego com 30, aí vivi, né, a vida, tive já, isso conhecendo Jesus, tá, gente? Quando Deus me libertou daquelas cadeias da religiosidade, como o pessoal que eu saía, eu fui vocês sabem como que é, né? Aí eu fui me libertar. Mas assim, porque nunca deixei de buscar a Deus. Nunca. Eu podia estar acabado de sair de uma festa em Miami, mal, no outro dia eu acordava, ia pra praia, eu orava, eu buscava a Deus. Mas assim, fiz um monte de besteira ontem, tá? Mas estava ali. Sabe igual o filho que é bem mal educado? Bem tipo Peralta? E aí, depois, no outro dia, falar, mamãe linda, eu tenho assim em casa. Peralta, faz o que quer. E aí depois chega a mamãe linda. Eu era esse tipo de filha de Deus.
Eu já tinha me libertado, já tinha conhecido que eu era filha, então eu assumi isso. E é engraçado que em todos os momentos, Deus estava comigo. Nessa época eu namorava uma pessoa que, sabe quando você sabe que não é? Sabe, né? Mas você quer. Sabe assim? Não é? Mas você quer. Então, eu sabia, mas eu não queria ouvir. Eu lembro que eu fui sempre buscando a Deus, tá, gente? Não, você estava ali com Deus. A filha, papai lindo, meu Deus lindo. E eu lembro que eu fui para uma igreja lá no ABC, em São Paulo, e o profeta chegou para mim e falou assim: tem uma pedra no seu caminho, e essa pedra... Eu parei, eu falei, não tem pedra nenhuma no meu caminho, não. Não tem... Briguei com o profeta, saí de lá brava, mas ele foi bem... Ele falou assim: calma, minha filha. Quem vai querer tirar a pedra, remover a pedra, é você mesma. E aí, 2 anos depois, um dia eu estava lá, uma mega briga, né? Aquele relacionamento bem mundo, bem carne. Aí estava lá e Deus falou assim: é isso mesmo, filha, que você quer? Eu tenho mais para você. É isso que você quer? E aí esse dia, eu saí do apartamento que a gente estava morando, eu nunca mais voltei. Então assim, Deus continuou sendo o meu pai. Deus continuou sendo o meu pai. Queria ver se o primeiro versículo... O que aconteceu? Chego um dia na casa da minha irmã, e aí vejo a casa dela, ela com 2 filhos. Sabe aquela casa cheia de vida? Filhos, alegria. E eu lembro que eu fiquei mal, eu falei, gente... eu quero isso. Isso, eu quero. Eu chegava em casa, o que adiantava? Aí eu comecei a orar e gerar o meu marido. Eu comecei a orar. Eu orei pelo meu marido, aquela coisa da filha. Eu sempre fui, assim, muito filha, me senti sempre muito filha de Deus pós aquele período de 7 anos de imersão na igreja. E eu lembro que eu orava pelo meu marido. E um dia aparece o Fábio na minha vida, tá? E o Fábio, você dava um Google no Fábio, ele era um cara que não prestava para casar, tá? Se vocês derem um Google no passado, ele namorava só aquelas mulheres maravilhosas. Ele tinha um troféu de mulher a cada dia e se exibia com elas. Mas ele tava, sabe aquele homem do mundo, bonitão, papapá. Eu falei, eu não vou sair com esse cara, eu quero agora o meu marido, né? Mas o cara é bonitão, simpático. Eu não tinha saído. Estou um dia com uma mulher cristã, a Cris, muito querida, e ela chega e fala assim: Patrícia, por que você não dá uma chance, né, para esse Fábio? Pra você ter uma ideia, o Fábio me mandou, nem me conhecia, ele me mandou umas flores gigantescas, e ele escreveu assim: a minha audiência você já tem. Quero saber se eu tenho se eu tenho o seu voto. Bem malandro, bem coisa de, né? De homem assim malandro. Eu falei, não vou sair com esse cara. Que coisa. Vou sair nada com ele. Enfim, você não é crente não, né? Aí, o que aconteceu? Essa mulher que a gente estava fazendo fisioterapia, ela falou que você não dá uma chance para ele. Bom, saí com o Fábio uma vez. Não fiquei com ele, estava naquele propósito, não me arrumava. Sabe quando você vai e fala assim, não, quem vai estar comigo vai me conhecer do jeito que eu sou, sem se arrumar, sem... Ia lá com ele e nada. E aí assim, não ficava, ele insistiu. O Fábio foi perseverante. Até um dia, gente, estava 9 meses já só no jejum. Cadê meu marido? Eu não vou dar chance para esse cara, não vou dar cabimento para ele. Até porque a gente... acha que sabe o que é o homem de Deus na nossa vida, né? Tem que ser o cristão. Gente, eu não quero deturpar nada aqui, tá, André? Eu falei, o que eu vou falar hoje não é ortodoxo, mas vai chegar na riqueza de conquistar os nossos bens financeiros também, tá? Mas assim, a riqueza maior é esse relacionamento, é essa liberdade. Bom, chegou o dia que eu caí nos encantos de Fábio Faria e falei, tá bom. Seguinte, eu vou dar uma curtida. Bem, curtida, tá, pai? Pedir perdão. Vou namorar ele, mas quando eu voltar de viagem, eu termino. E aí,
eu voltei de viagem grávida do Pedro. Eu ia terminar, porque ele não era o cara para casar. Eu percebia no Fábio um cara muito legal, um cara família, um cara que curtia estar com a gente, mas ele não era, gente, né? Estava grávida dele. Foi um processo imenso, né, gente? Foi assim, eu entendi que Deus deu aquele filho para poder realmente unir a gente. Eu tinha que acreditar nisso e eu realmente acreditei. E quando o Pedro ia fazer 1 ano, eu e o Fábio, a gente estava em pé de guerra. Em pé de guerra. E o Fábio, o Pedro comemorou 1 ano. Aí a gente fez o aniversário dele na casa dos meus pais. E depois o Fábio levou ele, o Fábio não é de São Paulo, ele é de Natal, levou ele para Natal. E aí, aquilo para mim foi... Não... Foi assim, eu fiquei muito, muito mal. E depois, nesse dia eu falei assim, eu vou orar pelo meu marido Fábio. Eu vou gerar esse homem. Quando eu fiquei grávida, o Fábio me pediu em casamento, mas muito mais por uma... Ele não era cristão ainda, mas uma religiosidade. Sabe aqueles caras... Ele é do Nordeste, mas sabe aquele... Agora que eu engravidei ela, vou ter que cabrar macho, vou ter que casar. E eu não quis. Eu não quis casar com o Fábio. Coloca aí o versículo o primeiro versículo. Deixa eu ver. Não esse. O outro que eu mandei para o André, você pôs? Deixa eu ver se é esse. Bom, deixa aí só para eu me nortear. Bom, eu só sei que quando eu comecei a buscar a Deus, o meu relacionamento com o Fábio, que foi depois desse marco, né? Quando o Fábio... Eu comecei a gerar e querer a minha família. Então você vê que Deus, mesmo na minha desobediência, mesmo na minha teimosia, porque eu eu acho que tem um pouquinho desse sangue judeu teimoso, na minha teimosia, Deus continuava sendo presente e sendo fiel. Então, assim, em vários momentos, eu não quis casar com o Fábio. O profeta chegou e falou assim, quando você casar, você vai ter uma filhinha. Falou pra mim. Eu falei, claro, o profeta vai falar o quê? Claro, quando você casar, você tá sem casar. Quando você casar, Deus vai te dar uma filhinha. Nesse inteirinho foram 2 anos onde eu perdi 2 abortos espontâneos. Quando eu casei com o Fábio, eu voltei grávida da minha filha Jane. Então eu vejo que Deus, Ele trata a gente como filho. E a gente precisa entender isso para ter ousadia, para poder conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para não ter medo, para poder errar e saber que nos nossos acertos, nossos erros, Deus vai... Não tem tanta palavra que fala isso? Né? Que Ele vai nos disciplinar como filhos, não é? Deus nos disciplina como filhos. Deus, Ele faz, e se não fosse essa minha identidade de filha de Deus, e não do Silvio Santos, mas de filha de Deus, filha amada, filha preciosa, filha que erra, e o pai vai lá pegar de novo disciplina, né? E põe um pouco de castigo, mas filha amada, querida, preciosa, eu jamais conseguiria fazer o que eu fiz, que foi ir para a televisão. Eu fui para a televisão porque eu acreditei num chamado, não é nem um chamado, a gente começa a perceber a nossa vocação. A gente não pode negligenciar o dom que está em nós. Não pode negligenciar as portas que Deus abre nas nossas vidas, as oportunidades que Deus dá. Então eu entendi de forma muito simples que eu tinha uma capacidade, conseguia falar, né? Eu tinha oportunidades na empresa do meu pai da terra, imagina do meu pai do céu. E eu fui para a TV. E é um lugar, gente, que é muito difícil, assim... A gente é julgado, condenado, a gente é cancelado tantas vezes desmerecido. Assim, a TV ou a pessoa gosta ou a pessoa não gosta, mas a identidade de filha fazia com que eu perseverasse.
Eu ganhei 4 troféus. Troféus, falei certo? Como melhor apresentadora. E as pessoas falaram assim, é porque ela é filha de Silvio Santos, você deve estar bem. E eu recebi aquilo e falei assim, não, é Deus que me deu esse troféu. Ele está me encorajando. É Deus que está abrindo essa porta. Alguns momentos, né, da minha caminhada como apresentadora, foi de um dia para a noite, eu fui substituir a Eliana, programa da Eliana, e ela, assim, Patrícia, amanhã você pode vir aqui? O que eu fiz? Eu apresentei o programa dela, assim, de um dia para a noite. O meu pai agora, do dia para a noite. Então, assim, a ousadia que a gente tem que ter como filhos é o que vai fazer com que a gente usufrua do reino, com que a gente usufrua das oportunidades, com que a gente usufrua da herança que Deus tem para nós. Se Ele falar vai, Ele vai honrar, por mais que os outros muitas vezes não vão compreender, a gente vai errar e tudo bem. Então, assim, eu acho que o tesouro mais importante que a gente pode ter, claro, são os nossos filhos, são a nossa família, é aquilo que Deus, eu olho como Deus me honra, como Deus é maravilhoso, como Ele me deu uma família maravilhosa. Em menos de 5 anos eu tenho 3 filhos. Eu amo a minha família, a minha casa. Minha família com os meus pais são unidos. Então, assim, o mais precioso de tudo é a gente cultivar um relacionamento de filho. Porque o filho depois vai se tornar servo. O amor de Deus vai fazendo com que a gente obedeça, com que a gente queira falar mais dele, queira distribuir a graça. Hoje, cada vez, antes de eu apresentar um programa, né, a gente tem uma plateia lá de 400 pessoas. E aí, a gente ora, a gente traz uma palavra, né, tem um pastor lá. Então, assim, a gente sempre faz com que essas sementes sejam regadas. Aonde a gente for, Deus vai nos usar. Não importa se você vê aparentemente, né? É isso aqui, um monte de glamour, mas a essência do que a gente faz é onde realmente nos dá plenitude. A nossa riqueza real é quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente fala dele, quando a gente prega a palavra dele. Então eu queria deixar esse meu tesouro aqui para vocês. Eu até coloquei algumas palavras, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Fala, Pai, meu Pai. O próximo, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmarmos que somos o quê? Filhos de Deus. Então essa identidade nos meus erros, né, naquilo que a gente às vezes é teimoso diante de Deus, eu vejo que Deus sempre se manteve fiel. Isso só amadureceu o meu relacionamento com Deus. Hoje, claro que a gente, como boa, né, toma uma disciplina, a gente vai aprendendo. E eu procuro sempre obedecer, né, a voz do Espírito Santo na minha vida para poder seguir em frente. Eu tenho um marido hoje que está onde está por fruto de oração. Deus me fez acordar alguns meses antes, todos os dias às 3 da manhã para orar. Eu não sabia o que eu estava orando. Eu orava, gerava. Eu nunca imaginei que seria para Deus abrir essa porta para o Fábio. Então eu obedeço ao Espírito Santo para acordar 3 da manhã. Acordava foram 15 dias, acordando 3 da manhã. Eu não é que eu estava com algum problema, não estava com alguma dificuldade, não, mas o Espírito Santo me movia a fazer isso. Mas a primeira coisa é sermos filhas de Deus, filhos. E sabe o que eu senti no meu coração? Ai, glória a Deus, gente, é o fruto da obediência, da santidade, do amor, do temor. E eu espero realmente um dia chegar a deixar mais e mais a minha teimosia para servir mais e mais. Eu amo a Jesus, gente. E que esse amor venha mesmo tocar nossas vidas. Obrigada, pastor, pela sua obediência. Obrigada pela tua entrega, pastor. Obrigada porque isso é o que realmente transforma as vidas. E que o Senhor possa realmente me dar
mais entrega para aquilo que Ele quer de mim. Que a minha família possa se entregar e se doar mais e mais para as coisas que o Senhor tem. Deus abençoe, igreja. E nunca se esqueça que vocês são filhos amados. E quando mais a gente busca, Ele vai endireitando nossas veredas. Vai endireitando nossos caminhos. Glória a Deus. Vocês viram o quanto foi maravilhoso esse testemunho contado pela Patrícia Bravanel, contando um pouco da sua trajetória, um pouco da sua vida e a sua relação com Deus. Bem sabemos que muitas pessoas só lembram de Deus nos momentos difíceis, nos momentos de provação, de enfermidade, de provas financeiras. Mas ela, como uma pessoa bem-sucedida, filha de um dos homens mais ricos do Brasil, proprietário de um canal de televisão, ela contando aí que acordou 3 horas da manhã durante vários dias para orar a Deus, para pedir a Deus alguma coisa em prol do seu esposo. Então isso nos faz refletir, nós mesmos que estamos servindo a Deus na congregação cristã, quantas pessoas que já não oram mais de madrugada, quantas pessoas que já não oram mais. E nós sabemos que uma arma muito poderosa que nós temos é a oração. Nós sabemos, como está escrito na palavra em Mateus 21, no versículo 23. Se vocês creem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então esse versículo ressalta que quando temos fé e confiança em Deus, Ele é capaz de responder às nossas orações e conceder aquilo que pedimos. Ou até mesmo em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 ao 7, que está escrito: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus. Porque nas nossas orações, se a gente pedir a Deus aquilo que a gente precisa, pode ter certeza que Deus vai estar com os ouvidos atentos para nos socorrer. Então esses versículos bíblicos nos incentivam a entregar todas as nossas preocupações e necessidades a Deus por meio da oração. Porque quando nós fazemos isso, nós experimentamos a paz de Deus que nos guarda e que também nos protege. Aqueles que oram têm uma ferramenta extraordinária. E no momento de nossas orações, nós se aproximamos de Deus. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva nesse canal. Chegamos a 10 mil, bora chegar a 20 mil agora. E Deus abençoe você, a sua vida, toda a sua família e até o próximo vídeo.